Fala galera, Okage aqui. Hoje nós vamos completar o tema Magias no D&D Quinta Edição. Quando terminar esse vídeo, você vai estar preparado para se aventurar como um conjurador. Então já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e clique no sininho para você não perder nada que vem por aí, beleza? Então vamos nessa. Quando você vai lançar magias, você precisa prover os componentes da magia. Os componentes são verbal, somático e material. O componente verbal são as palavras mágicas que você tem que falar enquanto lança a magia. Então, se você não conseguir falar, você não vai conseguir lançar magia. Como, por exemplo, se você estiver numa área de silêncio ou debaixo d'água, seria uma forma interessante de parar um conjurador inimigo. Os componentes somáticos são os gestos que você precisa fazer. Você precisa fazer gestos específicos para lançar a magia. Então, você precisa ter pelo menos uma mão livre para fazer isso. É por isso que magos, quando são amarrados, não conseguem se livrar muito facilmente. E tem também o componente material da magia, que é um objeto que você precisa ter em mãos na hora de lançar a magia, para canalizar a energia mágica através dele. Cada magia descreve qual é o seu componente material. No caso, pode ser uma pata de aranha para uma magia, para outra pode ser um pedaço de tecido, para outra uma pedra preciosa, varia de magia para magia. E a questão é que esse componente pode ser consumido na hora que você lança a magia ou não. Vai estar descrito ali na parte de componente material também, se ele é consumido ou não no momento de lançar a magia. O componente material pode ser substituído por um foco arcano em algumas situações. Um foco arcano é um objeto preparado para ser usado para canalizar magia. Pode ser, por exemplo, um cristal imbuído em energia, ou um bastão talhado com runas, ou uma varinha preparada de uma árvore mística, coisas do tipo. Não é necessariamente um item mágico, mas é um item que pode ser usado para canalizar a magia através dele. Mas atenção, você só pode substituir o componente material por um foco arcano quando não está descrito na magia que o componente é consumido no lançamento dela, e quando não tem um descritor de valor. Por exemplo, se tiver escrito lá, é uma joia preciosa como um diamante, por exemplo, no valor de 500 peças de ouro, você não pode substituir por um foco arcano. Tem que ter o diamante para poder lançar a magia. Um detalhe importante, a mão que segura o componente material ou foco arcano pode ser usada para fazer os gestos e prover o componente somático. Dê uma boa olhada no cabeçalho da magia que você quer usar, porque nem todas exigem que você provenha todos os 3 tipos de componente, verbal, somático e material. Algumas pedem só verbal e material, outras só verbal e somático, varia muito. Então dá uma observada lá, porque isso pode salvar em situações de aperto. Outro elemento importante é o tempo de conjuração da magia. Dentro do seu turno você tem movimento, interação com o objeto, ação e ação bônus. E dentro da rodada você tem ainda uma reação. Geralmente, para lançar uma magia, você vai precisar de uma ação bônus ou uma reação. Mas existem magias que podem ter um tempo de conjuração mais longo, como por exemplo 1 minuto ou 1 hora. Varia de magia para magia, vai estar no cabeçalho dela. A distância em que você pode criar um efeito através de uma magia também varia. Isso é chamado de alcance. Quando uma magia tem um descritor de alcance pessoal, como por exemplo na magia Auxílio Divino, significa que você só pode lançar essa magia em si mesmo. Você não pode lançar ela em um aliado, nem em um inimigo, nem em algum ponto distante de você. Só em si mesmo. O alcance também pode ser descrito em metros, como por exemplo na magia Banimento, que tem um alcance de 9 metros. Essa distância em metros pode variar de magia para magia, e ela representa a distância máxima entre o efeito que você vai criar e a posição do seu personagem no momento em que ele está lançando a magia. Existem também magias com alcance de toque, como por exemplo a Aura Mágica de Nistul, em que você precisa se aproximar do alvo, ficando a 5 feet ou a 1,5 metros dele, e tocar nele para castar a magia. Para fechar o cabeçalho das nossas magias, tem a duração. A duração se refere ao tempo máximo que o efeito que a gente criou com a nossa magia continua existindo. Eu digo tempo máximo porque ela pode ser encerrada antes, por exemplo, se alguém mandar um dissipar magia nele, aí esse efeito vai deixar de existir. A duração pode variar entre ser instantânea, ou seja, o efeito acontece naquele momento e não tem continuação, até horas ou dias. E tem também a questão da concentração. Se no descritivo da duração estiver escrito concentração, significa que você precisa manter a concentração naquela magia para que o efeito continue acontecendo. Você não pode se concentrar em mais de uma magia ao mesmo tempo. Então escolha bem qual magia de concentração você vai usar. Além disso, você pode perder a concentração e aquele efeito acabar. Por exemplo, quando você leva dano, você é obrigado a fazer um teste de resistência de constituição para não perder a concentração. O CD desse teste é igual a metade do dano recebido ou 10, aquilo que for maior. Lembra de curtir esse vídeo, você me ajuda bastante. E se inscreve no canal e clique no sininho que você vai ver muito mais conteúdo como esse, ok? Muito bem, agora você já tem todos os elementos para dominar a conjuração. Basta você ler a descrição da magia e escolher bem quando utilizá-la.
E aí, sobre qual magia você quer que eu fale aqui no Conjurando Dicas? Digita aqui no comentário que eu vou fazer um vídeo sobre ela. É isso por hoje e até o próximo vídeo.